Hello, guys. Good afternoon, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. Onde quer que você esteja, tá? Muito bom dia, boa tarde e boa noite, tá? Bom, gente, na última aula aí, espero que você tenha assistido já as duas aulas. Basicamente, aí na primeira aula eu passei uma estrutura frasal com... Nessa estrutura frasal, você aprende aí a fazer diversos verbos, diversas frases, tá? Com verbos diferentes, então vocês já conseguem se comunicar com o que eu passei para vocês, sendo que coloquem aí em mente, tá, que toda essa estrutura que eu coloquei, ela é uma estrutura que ela é para você usar sem o verbo to be, tá? Sem o verbo ser ou estar, porque usando o verbo ser ou estar pode de repente essa estrutura pode não ser 100% dessa maneira, tá? Dependendo da frase. Então vamos deixar, tá, o verbo ser ou estar só para depois, tá? Eu vou depois explicar aqui de uma maneira rápida, ok? Bom, gente, na primeira aula então eu passei estrutura frasal, na segunda aula eu passei, continuei aí explicando as formas, né, no simple present, que é o presente simples. E aí com isso, né, vocês já aprenderam aí o afirmativa, negativa e interrogativa. Alright? E agora eu vou passar para vocês o simple past, tá? Que ele é bem parecido com... Por que eu estou passando nessa estrutura primeiro, antes do verbo to be? Porque, bom, o verbo to be é só o verbo ser ou estar, né? Você já consegue falar muita coisa sem ele, né? Mas, enfim, aqui vocês vão acabar aprendendo aí já a falar logo, sem ter que estudar tanta gramática assim, ok? Bom, gente, como eu falei aí na primeira aula, eu ensinei uma estrutura que é de pronome, verbo e substantivo, né? Ou no caso, complemento. Bom, no caso do simple past, tá? Continua a mesma coisa, tá? Ele não vai mudar essa estrutura, ok? Vocês viram aí que a estrutura, a única coisa que mudou foi que na pergunta, tá? No caso, na interrogativa, você vai ter que colocar um auxiliar na frente, que é o do, né, para fazer uma pergunta, ou does, né? Isso no caso no simple present, tá? Bom, agora no simple past, right? Deixa eu me ajeitar aqui. Simple past. Ok. Bom, gente, então aqui no simple past vai continuar aquela estrutura. Isso aqui significa passado simples, ok? Sempre que eu colocar aqui algumas coisas, gente, é interessante que vocês repitam em casa, alright? Have to repeat, para que a gente consiga aí mais rapidamente alcançar a fluência. Alright, só um segundo. Ok, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é começar com uma frase... Na verdade, eu vou começar aqui explicando para vocês sobre os verbos, tá? Porque para poder começar já na afirmativa, alright? Bom, gente, como vocês viram aí, eu expliquei para vocês a conjugação mais ou menos dos verbos, né? Não são conjugados, na verdade, sendo que no passado o verbo ele vai ter uma pequena mudança, tá? Existem dois tipos de verbos, os verbos regulares e os verbos irregulares, ok? Os verbos irregulares nós vamos evitá-los agora, alright? Vamos só trabalhar com verbos regulares. Bom, nesses verbos regulares, tá? O que muda entre o regular e o irregular? O regular ele vai acabar com um ed no final. Sempre o final dele vai vir ed. Então, vou dar um exemplo aqui. Se eu botei aqui o verbo walk, que é andar, né? Walk. Vou botar aqui verbs. Por exemplo, walk. Eu vou colocando aqui os verbos, eu vou botar mais alguns verbos. Right? Temos aqui o walk, temos o to love,
acho que eu botei também no like. Tá? Eu estou sendo um pouquinho cuidadoso com as palavras, porque eu estou trabalhando dentro das 300 palavras que vocês precisam para falar inglês fluente, tá? Você só precisa de 300 palavras, né? Então, eu vou trabalhar sempre dentro delas. So, walk, love, like, hate. Existem alguns verbos aqui, tá? Como drink, eat, que eu passei para vocês, mas são verbos irregulares, tá? Então eu estou evitando também. Então, walk, love, like, hate. Aqui I can say I walk, I drink, I dance, I play, ok. That's enough. Suficiente, tá? Primeira coisa, gente, vamos repetir aí esses verbos, alright? Depois eu vou colocar aqui o sentido, vou falar o sentido deles, tá? So, let's repeat. Walk, love, like, hate. Vou botar o microfone um pouquinho mais perto. Hate, dance, play, pay. Play, pay. Ok? Andar, walk. Love, amar. Like, gostar. Hate, odiar. Dance, dançar. Play, jogar. E pay, pagar. Ok? Então, para trabalharmos aí com esses verbos, no caso, no passado, vocês vão colocar um ED no final apenas. Alright? Walked. Porque eles são verbos regulares, tá? Aí aqui vocês vão ter o play, tá? O play, vocês vão botar aí o ED também. Aí você tem o pay, sendo que o pay você não vai poder botar com simplesmente o ED no final, tá? Porque existem alguns verbos que acabam com Y, tá? Alguns só. Que vocês vão botar o IED normalmente, tá? Normalmente, eu diria que 80% dos verbos, tá? Vocês vão botar o IED e vão tirar o Y. Tá? Ou vocês botam o IED ou vocês botam o ID. Vai ter uma pequena variação aí, mas basicamente, tá? Vai ser sempre com essa pronúncia no final. A maioria deles, 80% aí, 90% é D. Só esse aqui que ficou diferente, tá? Só alguns deles, tá? Alright, so. Bom, gente, sabendo disso aqui, agora vocês já sabem como o verbo fica no passado. Então, se eu uso o pronome I, que sou eu, I walk, eu falo eu ando, né? I walk, I drink, I sleep, eu durmo, eu bebo, I eat, eu como, né? Eu posso falar, se eu falo aqui sem o ED, por exemplo, I walk, I love, I like, I hate, I dance. Agora, quando eu pronuncio com o D no final, vai simplesmente significar o passado, né? Vai significar o simple past. Então, I walked, eu andei. Tá? Esse KED no final do walked, normalmente ele se pronuncia um pouquinho mais rápido. Tá? Você fala walked. Tá? Você não fala walked. Alright? Walked. Loved. Liked. É bom vocês irem repetindo aí, tá, gente? Hated. Ou hated também, tá? Pode pronunciar com som de R. Inglês americano.
Danced, danced. Tá? É a mesma coisa que o de cima. Você não fala danced, você fala danced. Played, paid. Ok? Lembrando aí, tá? Só alguns com Y que vão terminar aqui com o ID ou IED, tá? Eu diria que a maioria vocês vão colocar assim, tá? Então vamos lá, gente. Agora, como vocês vão introduzir isso aí, vocês já sabem de maneira afirmativa, né, mais ou menos como funciona. Vocês já sabem que depois do verbo tem um substantivo, né? Mas alguns verbos aqui não precisam de substantivo. Eu posso falar I walked, eu andei. Posso simplesmente afirmar isso. Mas se eu bebi alguma coisa, se for algum verbo, por exemplo, I paid, eu paguei, né? Tudo bem, pagou, mas às vezes é legal você colocar o substantivo ali, até para vocês também terem um vocabulário maior, né? Então vamos lá. Vou fazer 3 frases aqui, tá? E depois eu vou passar aí para a interrogativa. Alright? So, I walked a lot. She loved him. Pessoal, eu também passei aí esses pronomes objetivos aí para vocês, né? Como funciona. Então já vou colocando aqui alguns, tá? Normalmente, quando a gente vai falar, quando se trata aí de uma pessoa, quando você escreve o verbo, tá? E esse verbo está se referindo a uma pessoa, está causando ação a uma pessoa, e essa pessoa só está recebendo ação, e ela não está realmente agindo, tá? Esse pronome, o que você vai fazer? Você não vai colocar o he, você vai botar him. Assim como she, você não vai botar she. Por exemplo, I like she, eu gosto dela. Não, I like her, tá? Por quê? Você tem que usar esse pronome objetivo, porque esses são os pronomes que não têm ação. Não vem nada depois dele, né? Então, quando não vem o verbo depois dele, vocês vão colocar esses pronomes, tá? Vocês vão usar o him, o her, né? Da última aula aí, se vocês quiserem relembrar, vocês vão na segunda aula. Mas fica tranquilo, tá? Que depois eu vou passar, fiquem tranquilos que depois eu vou passar uma aula somente sobre pronomes, tá? Na verdade, já tenho até essa aula pronta, alright? Então não se preocupem muito com isso, se preocupem mais com o simple past, alright? So, she loved him. O que mais eu vou botar? They danced. They danced. They danced yesterday. They danced yesterday. Eles dançaram ontem. So, repeat. Repeat. Let's repeat. Vamos repetir. I walked a lot. I walked a lot. I walked a lot. She loved him. She loved him. She loved him. They danced yesterday. They danced yesterday. Preste atenção na pronúncia desse danced, tá? They danced yesterday. Ok? Isso aqui é afirmativa, certo? Percebam que o verbo não mudou, tá? Os verbos no passado continuaram a mesma coisa para I, he, she, it, ou I, he, she e they, né? Então, assim, continuou, o verbo vai sempre continuar, tá? Normalmente em português a gente muda, né? Tu amas, ele ama, nós amamos,
ele amou, enfim, vai aqui continuar a mesma coisa. So, entenderam aí? Legal? Esse foi o affirmative. Peraí, fiquei meio torto. Affirmative. Ok? Então, copiem isso aqui, gente, que é muito importante, ok? Pausa o vídeo aí nesse momento e copie. Alright. Agora, eu iria apagar. E nós iremos aí para a maneira interrogativa primeiro. Ok? Interrogativa. Bom, gente, vocês lembram aí que tem um verbo auxiliar, né? Sempre que a gente está falando de tempo verbal em inglês, a gente tem algum verbo auxiliar quando a gente vai fazer alguma pergunta ou quando a gente vai negar alguma coisa. Sempre tem. Não tem como você responder corretamente sem esses verbos auxiliares. Então, eles vão estar sempre presentes na negativa e na interrogativa. Assim como no presente. No presente você falou I walk. Você não precisou usar o do, né, que é o do. Você não precisou usar. Então, a mesma coisa, né, que acontece lá. Quando você vai fazer uma pergunta, você precisa usar. Quando você vai negar, você tem que usar I don't. Para negar, você tem que usar um verbo auxiliar, que é o do com o not, né? I don't. Ou she doesn't, né? Aqui não vai mudar muito, tá? Aliás, aqui é bem melhor até. Por quê? Vou explicar já. Só um minuto, gente. Um minuto, ok. So, aqui vai ocorrer um pouquinho diferente. O verbo é o did. So, vou até botar aqui em vermelho. Did. Vou botar aqui interrogativo. Então, na interrogativa, nós usaremos o did. E na negativa, depois eu vou falar como o did vai ficar, vocês já devem ter uma ideia, né? Mas é basicamente igual aos outros. Holy crap. Ok. So, interrogative com did, tá? Interrogativa. Deixa eu só apagar isso aqui, para poder ter um pouquinho mais de espaço. Okay. So, sempre vai começar com did, tá? A gente vai fazer uma pergunta, assim como a gente começa com o do no simple present, a gente vai começar aqui com o did. Então, did. E aí depois vai vir o quê? Depois vai vir aquela mesma estrutura que eu passei no começo desse curso, que é pronome, verbo, substantivo. Isso vai valer para tudo que não seja o verbo to be. Right? Did you... Aí que vem o negócio. Você não vai colocar o verbo no passado na pergunta. O verbo vai ficar no presente. Então você vai tirar o ED. Por quê? O did já indica que o verbo, que a pergunta está no passado, tá? Então seria aí uma redundância absurda, tá? Vocês colocarem o verbo com ED na pergunta, tá? Então gravem isso aí, na pergunta só o did já indica o
já indica aí no caso o passado, tá? Então, did you, aí aqui no caso o walk. Did you walk? Today. Tá? Então, did you walk today? Alright. Did she like me? Ela gostou de mim, né? Entendam aí, mais uma vez eu usei aquele pronome que eu falei. Eu não posso botar aqui o I de novo. Não posso aqui botar o I, tá? Did she like, ou mesmo she de novo. Vou perguntar, ela gostou dela? Ela gostou dela? Ok, é uma frase normal aqui em português. Agora, se eu pergunto em inglês, did she like her? Não vai ser ela gostou dela, vai ser she like her, ok? Então seguiu aí a mesma estrutura de pronome, verbo, complemento ou substantivo, né? No caso aqui eu usei como complemento o me, né? Vou botar mais uma. Did they play soccer? Eles jogaram futebol? Did they? Let's repeat, ok? Repeat. Vou botar isso aqui um pouquinho mais para perto. Did you walk today? Você andou hoje? Você andou hoje? Did she like me? Ela gostou de mim? Did they play soccer? Eles jogaram futebol? No caso aqui, o soccer é futebol americano, tá? Futebol normal de pé, com pé, né? O nome já diz futebol. Foot vem de pés, tá? Foot significa pé em inglês. So, essas são as 3 perguntas. Como responder a essas perguntas, né? Eu vou colocar agora aqui embaixo, por isso eu apaguei ali. Vou colocar aqui embaixo a negativa, a frase negativa, e eu vou também explicar como vocês podem responder aí, tá? Normalmente vocês vão fazer da mesma maneira, eu vou responder em vermelho. Vocês podem fazer da mesma maneira, tá? Que vocês fizeram no Simple Present. Vou responder essa aqui, tá? Did they play soccer? Eles jogaram futebol? Yes. They did. Eu vou deixar aqui um espaço. Vou deixar aqui um espaço para eu responder da maneira negativa depois. Tá? E agora eu vou botar aqui negative. Aqui interrogative. Aqui aqui vocês vão usar o verbo didn't, verbo auxiliar, tá?
didn't. Vocês vão simplesmente aí acrescentar o N apóstrofo T, tá? Alright. E agora eu vou simplesmente responder, colocar, né, perdão. Eu vou colocar ali as outras duas, alright? Vocês depois vão copiar. E eu vou responder aquela pergunta que ficou faltando, né, na negativa. So, I didn't like you. She didn't love me. They didn't play rock. Botei aqui um uso diferente do play, tá? Que também pode ser usado, tanto que o pessoal fala play the guitar, tá? Tocar guitarra, play the drums, or play the tambourine, tá? Tem um monte de... Qualquer instrumento musical a gente fala play, tá? E play também serve para jogar, então ele é jogar e tocar também pode ser, tá? Então, let's go. Let's repeat. I didn't like you. Eu não gostei de você. She didn't love me. Ela não me amou. They didn't play rock. Eles não tocaram rock. Eu tô ligando uma TV, tem uma TV aqui que ela tá sempre ligando sozinha aqui. Tô começando a achar que eu tô com o espírito aqui nesse quarto. Ok. Vamos pedir aí a Deus aí para, enfim, proteger aqui o ambiente. Alright, guys. So, vocês viram aqui, agora eu vou responder a pergunta, tá? Na negativa também. No, they didn't. Então, essas são as maneiras de responder essas frases, tá? É óbvio, você aqui ele usou o you, você vai responder I, né? Essa pergunta foi você. Se a pergunta foi você andou hoje, você não vai responder você andou hoje. Você vai responder eu andei hoje, alright? Yes, I did. Sim, eu andei. Né? Aí aqui, como é she, did she, ela andou, ela gostou de mim? Yes, she did. Sim, ela gostou, tá? O did, no caso, vai repetir. Quando você repete o did aqui, botei o did aqui, ou didn't, ele vai significar o verbo, ele se transforma na resposta só, tá? Ele se transforma no verbo, tá? Então, did you walk? Yes, I did. Tipo, sim, eu fiz. Sim, eu andei, tá? Então, copiem isso aqui, gente, que é bem importante. Eu vou dar uma pausa aí e copie isso aqui também. Good? Ok. Pessoal, eu vou apagar agora aqui, tá? Bom. Agora, gente, isso aqui vai para vocês, tá? Principalmente o pessoal aí da Angola, África, que está assistindo, e que vocês realmente são interessados, né? Então eu vou pedir para vocês aí ajudarem o pessoal no grupo a interagir, tá? E justamente qual vai ser o exercício aqui para podermos aí praticar essa interação no Simple Past?
aqui no caso no Simple Past, tá? Vocês vão fazer, gente, ver esses 3 exemplos que eu dei, 3 exemplos. Vocês vão aí fazer, no caso, 3 perguntas, tá? 3 perguntas no Simple Past, tá? Façam 3 perguntas e perguntem, né? Façam um áudio, tá? Escrevam primeiro e depois mandem um áudio, tá? Com essas perguntas, né? Caso a pessoa precise, tá? Caso você queira também, já deixa embaixo no áudio, tá? E vamos esperar aí alguém responder, ok? E aí nós vamos começar a trabalhar aí, interagir entre nós, tá bom? Nossa próxima aula vai ser às 8h30. Se você está ouvindo do Brasil, vai ser às 8h30 no Brasil. Se você está ouvindo da Angola, ou ali da Europa, tá? Vai ser 8h30 ou 8h30 ou de repente 7h30, tá? Vai depender aí do fuso horário, tá? Mas basicamente eu vou mandar aí, vai ser por volta das 8h30, tá? Se você está ouvindo da Europa ou da África, vai ser às 8h30, tá? Sendo que antes eu vou enviar um áudio, vou enviar um link, tá? Antes de tudo, alright? Então, vou escrever aqui só o que vocês precisam fazer, ok? So, make three questions using Simple Past. Vocês vão fazer 3 perguntas só, é pouco, né? 3 perguntas. Mas vocês também vão ter que responder pelo menos 3 perguntas, tá? Então, fez a interação, beleza, você já vai estar livre ali. Se quiser continuar interagindo, ótimo, tá? Vai ser ponto para você, eu vou ver que você está realmente interessado, tá? Gente, podem me mandar áudios em inglês, podem mandar principalmente no grupo, tá? No grupo, trabalhem no grupo, mandem bastante áudio no grupo para que cada vez mais aí a gente possa se ajudar, né? E, enfim, o crescimento do seu amigo vai lhe ajudar também, ok? Então, Simple Past, tá? Eu botei um P aqui porque eu fiquei com um pouco de preguiça de escrever o resto, tá? Mas Simple Past, vamos fazer 3 perguntas, então, enviem lá no grupo, quero ver todo mundo aí hoje cedo, né? Enfim, até a segunda-feira, tá? Vocês podem ficar praticando isso, tá? Esses tempos verbais, se vocês trabalharem muito no Simple Past, trabalhem bastante no Simple Present também, podem fazer também perguntas no Simple Present, tá? Porque a gente acabou de ver essas 2 matérias aí, mas esse aqui é o exercício principal, tá bom? Então, gente, vamos nos ajudar, tá bom? See you guys later and have a good weekend.